E sabe quando vai acabar? Quando Cristo Jesus voltar aqui a esta terra. A volta de Jesus vai ser um evento que vai trazer solução para todos os nossos problemas. E nesta noite, eu quero falar sobre a volta de Jesus para você. Essa grande esperança que devemos nutrir no nosso coração. Aí no livro do Apocalipse, capítulo 7, Apocalipse, capítulo 7, diz assim, Apocalipse, capítulo 1, o verso 7 nós vamos ler. Mas antes, como é de costume, feche os seus olhos, curve a sua fronte, para nós orarmos pedindo a bênção de Deus. Pai eterno, muito obrigado por estarmos aqui mais esta noite. Aqui está a tua palavra aberta, e hoje nós vamos ouvir e ver sobre a tua grande esperança, a esperança da tua volta. Então abra a nossa mente, o nosso coração, e venha nos confortar com essa grande esperança. Nós vivemos em um mundo cheio de caos, cheio de maldade. Parece não haver solução para toda essa maldade e tudo isso que está acontecendo no nosso mundo. Mas nós temos a certeza e a esperança, a grande esperança da tua volta, que vai dar fim a todo esse mal e vai restaurar aquilo que precisa ser restaurado. Vai recriar, vai dar nova forma, vai transformar, vai mudar. Então nós aguardamos esse dia muito especial. Possamos nutrir e reafirmar mais uma vez essa esperança no nosso coração. E para isso, envie o teu Santo Espírito para tocar a nossa vida neste momento. Toque o nosso coração, nos incomode para nos prepararmos para esse grande dia da tua volta. Então nos ajude e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. No capítulo 1, o verso 7, diz assim: eis que vem. Quem que vem? Quem que vem? Como que você sabe? Se você olha o que vem antes, lembra da dicasinha? Se você olha o que vem antes, você identifica. Você vai ver aí que está falando de Jesus. Você vai ver no verso 5, diz assim: da parte de Jesus, Cristo, a fiel testemunha, primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. E aí vem, eis que vem, Jesus vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Então o Senhor Jesus, ele vai vir. E se você for no livro de Mateus, abra aí Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24, dá alguns sinais e fala de alguns sinais. Mateus capítulo 24, aqui tem alguns sinais que mostram que Jesus está perto. Veja, nós falamos que ontem iniciou, em 1844, iniciou o juízo investigativo, onde Jesus, ele passou do lugar santo para o lugar santíssimo, e ele está ali mediando, intercedendo por nós, está abrindo os livros, e quando ele terminar, vai ter um momento que ele vai terminar essa intercessão, essa mediação. Quando ele terminar, ele vai voltar para nos buscar, e quando ele terminar essa mediação, todas as nossas oportunidades vão se extinguir, porque não vai haver ninguém no céu intercedendo por nós. É o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Então ele está nesse processo de mediação, mas nós não sabemos quando vai terminar, nós não sabemos em que momento isso vai acontecer, mas nós temos alguns sinais. Nós não sabemos o dia nem a hora, diz a palavra de Deus, mas através de alguns sinais que Jesus nos mostrou, nos deixou, nós iríamos identificar que está próximo a volta do Senhor Jesus. E ele deixou esses sinais. Por exemplo, isso que nós estamos vivendo, essa pandemia que nós estamos vivendo,
é um dos sinais da volta do Senhor Jesus. E você sabia que essa pandemia, ela vai acabar? Amém ou misericórdia? Amém. Mas ela vai voltar. De acordo com a palavra de Deus, as pandemias vão voltar. De acordo com a palavra de Deus, é comparado ao parto, a volta de Jesus. Quando Jesus vem, é como se o filho nascesse. Então, antes de nascer o filho, de Jesus voltar, existem as contrações, as dores de parto, que quando vai chegando próximo, vai ficando mais curtos intervalos e mais intenso. Então os sinais, eles vão ficar com intervalos mais curtos, acontecendo mais frequentes e com mais intensidade. Isso reflete porque pandemias, existem várias outras pandemias, já existiu, já passamos. Se você for ver a história das epidemias, é interessante, porque agora sim a gente tem conhecimento, mas na época de outras pandemias, por exemplo, houve uma orientação uma vez, que as pandemias que estavam acontecendo lá na Europa, era castigo divino. E o que eles fizeram? Todo mundo se aglomerou na igreja, pedindo a misericórdia de Deus, espalhando mais a pandemia. Alguns era o conhecimento que eles tinham da época, mas as pandemias já existiam, mas elas vão ficar com intervalos mais curtos. Então, de acordo com a palavra de Deus, isso que nós estamos passando vai passar, mas vai voltar. E é um dos sinais, não é o principal sinal. Existem outros sinais. E se você ver aí no capítulo 24 de Mateus, diz assim no verso 4: e ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário ainda acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Nós enfrentamos, desde 2020, aí um ano desafiador, né? Meio à pandemia, a gente vivenciou isso, e houve um despertar para as profecias, principalmente para entender o que estava acontecendo. Mas a visão bíblica do tempo do fim é uma visão pessimista e uma visão otimista. E quando eu digo isso, alguns amigos falam assim: você está parecendo a Dilma, né? Ou é um ou é outro. Não, é uma visão pessimista, porque as coisas têm que piorar. Porque daí vem a visão otimista para Jesus voltar. Porque as coisas vão piorar. E as coisas têm que piorar para que Jesus volte. Tanto que no verso 21 aí, olha o verso 21. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Passamos por uma tribulação durante esse ano que passou e esse ano agora também? Sim. Você vê todas as nações, mas aqui fala de uma grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então as coisas têm que piorar, que é uma visão pessimista. Mas não existe visão mais pessimista do que a volta do Senhor, mais otimista do que a volta do Senhor Jesus. Essa é a nossa grande esperança. E eu destaquei algumas imagens e algumas situações desde o ano de 2020 ali. Peguei do ano de 2020, não peguei antes, só do ano de 2020 para cá. De repente eu posso ter esquecido alguma coisa, mas eu quero mostrar alguns sinais que mostram que Jesus está próximo. Eu não sei se você sabia, mas o ano de 2020 é chamado o ano
que não existiu. É chamado já na história o ano que não existiu. Ou alguns intitulam o ano em que a terra parou. O ano em que a terra parou. E veja, olha alguns sinais que antecedem aí a volta do Senhor Jesus. Vamos ver se vai passar. Eita. Acho que não está passando. Vou ligar e ligar de novo. Eu acho que não está passando. Será que... Ajusta aí. Mas o primeiro sinal que eu queria mostrar para vocês é um herói iraniano que foi morto pelos Estados Unidos. De acordo com o Irã, é um herói. De acordo com os Estados Unidos, é um terrorista. E no começo do ano passado, já quase tivemos um estopim de uma guerra, rumores de guerra para lá e para cá. Vamos ver se agora, aí, aqui. Eu não sei quantos se lembram que um drone americano abateu um carro que esse coronel estava. De acordo com o Irã, um herói. De acordo com os Estados Unidos, um terrorista. E aí quase estourou uma guerra, guerras e rumores de guerras. Tanto que o Irã, ele abateu um avião comercial com mais de 200 pessoas. Então, já começamos o ano, antes mesmo da pandemia, com um estopim quase de uma guerra. Nós tivemos também algumas queimadas lá na Austrália, mais de 100 mil metros quadrados de extensão, a ponto de várias pessoas foram desabrigadas, animais morreram, pessoas morreram, mas a ponto que chamou a atenção que aqui no Brasil, em algumas partes, você conseguia ver algumas fumaças lá na Austrália. Impactante isso, né? De tamanha era. Esse daqui, eu destaquei alguns terremotos. O ano passado aconteceu 3 terremotos na Turquia, no México, e que foi acima de 7 graus da escala Richter. Porque terremoto a gente tem constantemente, quase que diariamente, mas em pequenas proporções, mas com grandes intensidades. E quando a gente olha, a gente fala assim, mas será? A gente já está um efeito anestésico, né? A gente nem percebe, mas quando você olhar e ver esses sinais, você precisa estar antenado. São sinais que Jesus permite, Deus permite, para chamar a nossa atenção. Outro sinal é esse daqui. Quantos viram a maior democracia do mundo impactada numa marcha, Black Lives Matter, né? George Floyd, se eu não me engano, morreu por causa dos policiais, né? E se levantou uma nação inteira e virou um caos total. Pessoas com armas se defendendo, pessoas querendo entrar em casas, querendo, enfim, um caos total, que nunca se viu na história, uma nação inteira. Sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Esse daqui vocês, quase chegou até nós aqui, né? Quase, passou beirando, né? Um descontrole da natureza, daquilo que nós nunca pensamos e imaginamos, muito frio, muito calor, desproporcional às temperaturas, e acaba acontecendo esse tipo de coisas. Esse daqui também, olha, eu não sei quantos viram e ouviram, lá em Santa Catarina, passou o ciclone bomba, e essa é uma foto de uma cidade que eu estava indo para fazer essa semana, e eu passei do lado dessa cidade. Não foi eu que tirei essa foto, mas eu passei do lado dessa cidade, e era devastador assim onde passou, na estrada toda suja, você tinha que ir meio devagar, e árvores para cá, árvores para lá. Ciclone bomba, sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. E essa imagem aqui que impactou, acho que todos, né? De tanques, de caminhões do exército, com corpos lá na Itália, de pessoas que morreram devido ao Covid. Impactou profundamente. São sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus.
essa grande explosão também, que impactou também a nós, essas inundações que recentemente aconteceu na Alemanha, nunca havia acontecido tamanha inundação, e acabou acontecendo ali na Alemanha, não só na Alemanha, mas também no Japão. Isso aqui é uma rua do centro do Japão, todo com lama. São sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Na Califórnia, nos Estados Unidos, uma queimada muito grande, de proporções enormes, aí também aqui nos Estados Unidos, e aí recentemente aí, o vulcão, né, que durante essa semana está ainda em erupção, está devastando ali as Ilhas Canárias, né? Você já teve a oportunidade de acompanhar. São sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus. Sabe, queridos, todos esses sinais e imagens que de repente nós não estávamos acostumados, é Deus tentando mexer com a minha vida e com a sua vida. É Deus dizendo assim: a humanidade é frágil, um vírus desestruturou a economia de países inteiros, mostrando que nós não podemos confiar em governo A ou governo B, governo de direita ou governo de esquerda. Nós devemos confiar e lutar pelo governo celestial, pelo reino de Deus. A gente está colocando esperança na onde não há esperança. Nenhum governo vai dar jeito para este mundo. Nenhum reino, nenhuma nação pode levantar o mais perfeito governador. Não vai dar jeito. É Jesus que vai vir para solucionar todos os nossos problemas. Essa é a nossa grande esperança. É Deus mostrando para nós que o mundo é frágil, que Ele está no controle da história deste mundo. Ele está no controle. Essa pandemia afetou todo mundo, o rico, o pobre, que tem glamour, o que não tem, o que tem poder, o que não tem, todos foram afetados. É Deus dizendo: a humanidade é frágil, não dá para você confiar num governo ou em certas pessoas, porque de repente alguns dizem: olha, faz isso, faz aquilo, e aí você, não, vou para cá, vou para lá, e ninguém sabe, decide. O único que merece total confiança é o Deus Todo-Poderoso. É o único que vai dar jeito a este mundo, a este país, a nós. É o único. Por isso que a grande esperança que temos é da volta do Senhor Jesus. Sabe, na Suécia tem alguns locais onde eles alojam ali e recebem refugiados. E eles perceberam e começaram a descobrir uma doença específica que só afetava grande parte ou 90% das pessoas ali nessa localidade ou nessa região, e também grande parte crianças. Crianças. Eles começaram a perceber, as crianças, elas paravam de comer, paravam de falar, deitavam e não reagiam a nenhum estímulo. E os médicos começaram a ver e a pesquisar, e no primeiro momento falaram: não, é birra das crianças, elas estão querendo voltar para os seus países lá, porque eram refugiados que fugiram de maioria que perseguia, e alguns foram mortos, da família, parentes, e eles fugiram de lá, e eles estavam ali, e as crianças começaram a ter o que eles chamaram de síndrome de resignação. E os médicos dizem assim sobre essa síndrome de resignação. Eles dizem assim: é como se houvesse uma apatia física, mental e emocional. É como se as crianças ficassem no estado vegetativo, não reagem a nada, ficam só deitadas, não comem, não falam. É como se as crianças se desligassem deste mundo. É como se elas estivessem protestando, porque elas estão esperando ali, ou para voltar para o seu país, serem deportadas, ou conseguirem a cidadania sueca. Então elas ficam ali, e aparentemente, alguns médicos falam, parece que é uma reação do corpo, dizendo: não, nós não queremos voltar para o nosso país, então é melhor a gente ficar aqui no estado vegetativo,
do que voltar para ser perseguido e ser morto. E eles dizem assim: crianças apáticas e sem esperança, sem vida. E os médicos dizem: nós só podemos mantê-las vivas. As crianças precisam sentir que há esperança, que há esperança. Nós não podemos, queridos, perder a esperança. Em meio ao caos deste mundo, em meio aos problemas deste mundo, nós não podemos perder a esperança. E talvez eu esteja falando para alguém nesta noite que perdeu a esperança. Toda sexta-feira, quando eu termino esta mensagem nas igrejas, vem alguns líderes, irmãos, me procurar: pastor, eu perdi a esperança. Não podemos perder a esperança, porque se perdemos a esperança, perdemos tudo. Vamos viver como se estivéssemos vivos, mas estamos mortos. Essa é a grande esperança. Esse mundo, ele tem um jeito, o único jeito é a volta do Senhor Jesus. Devemos alimentar no nosso coração a certeza e a esperança da promessa que Ele fez, de estar conosco em todos os momentos e também voltar para nos buscar. Se Ele cumpriu todas as promessas, Ele vai cumprir a última e grande promessa que Ele fez. Quando você olha no livro de Daniel, você vê a estátua e cumpriu certinho todos os reinos que iriam ser substituídos ali. A profecia que nós vimos ali, de 2.300 tardes e manhãs, se cumpriu exatamente. É a segurança de que aquilo que Deus falou vai se cumprir. Não podemos perder a esperança, queridos. Não podemos ter a síndrome de resignação espiritual. Estarmos meio vivos, meio mortos. Nós precisamos reacender. O meu desejo nesta noite, para mim e para você, é que você reafirme no seu coração a certeza da esperança em Cristo Jesus e da volta dEle. É Ele que vai voltar para buscar e dar jeito a todo este mundo. Só que, infelizmente, Satanás, ele quer nos enganar. Ele vai tentar nos enganar com respeito até a volta do Senhor Jesus. Veja o texto que nós lemos. O texto de Apocalipse capítulo 1, verso 7 diz: eis que vem com as nuvens e todo olho verá. Todo mundo vai ver. Vai ser um evento universal, mundial. Todo mundo vai ver. Ele não vai ser como alguns falam aí, algumas teorias que vivem por aí, que de repente diz assim: ó, nós estamos aqui na semana e de repente alguém desaparece aqui. Jesus voltou para essa pessoa. Alguém está dirigindo o carro e de repente o carro fica desgovernado. Não, não vai acontecer, porque a Bíblia diz que todo olho vai ver. Não vai vir só para pessoas específicas, para um aqui, outro lá, não, diz que todo olho vai ver. Ele vai vir com um estrondo, com os anjos, milhares e milhares de anjos. Então perceba, vamos tirar um tempinho agora para entender sobre a volta do Senhor Jesus e todos os seus eventos. Então Ele está lá no santuário celestial, ministrando, intercedendo. Em algum momento, nós não sabemos em que momento, mas em algum momento Ele vai dizer assim: chegou a hora de buscar os meus filhos. Chegou agora. E aí Ele vai encerrar esse momento e Ele vai vir para buscar a cada um de nós. Nesse período é que nós chamamos do fechamento da porta da graça, porque não vai ter Jesus intercedendo por você. É por isso que toda decisão que precisamos tomar é hoje, não é amanhã, não é depois, porque não sabemos o dia nem a hora da volta do Senhor Jesus. E se Ele sair de lá hoje para vir nos buscar, é por isso que a entrega é diária. E aí vai ter esse período, e alguns falam: não, mas esse período do fechamento da porta da graça, o Espírito Santo não vai atuar mais aqui nesta terra, ele vai ser retirado. Não, queridos. Deus diz que eis que estou convosco todos os momentos. O Espírito Santo vai estar aqui, só que ele não vai tocar os ímpios, ele vai estar conosco, os justos, amém por isso, né? Mas não vai ter oportunidade para os ímpios.
porque se encerrou a intercessão no céu. Então ele vai vir com seus milhares e milhares de anjos. E quando ele vir, vai ter dois grupos de pessoas. Então imagina aqui, o grupo dos justos, que entregaram a sua vida ao Cordeiro, e o grupo dos ímpios, que rejeitaram o sacrifício do Cordeiro. E dentre esses dois grupos, por exemplo, dos justos, vai ter os justos vivos e os justos mortos. E no grupo dos ímpios vai ter os ímpios vivos e os ímpios mortos. Então Jesus ele volta. E o que acontece com esses dois grupos? O grupo dos ímpios, que estão vivos, eles morrem. Todos os ímpios morrem nesse momento, com a volta do Senhor Jesus, com o impacto da volta do Senhor Jesus, com a glória do Senhor Jesus. Eles morrem. E os ímpios que estão mortos, continuam mortos. E os justos que estão vivos, eles são arrebatados, transformados e vão para o céu. E os justos que estão mortos, eles ressuscitam. É que a Bíblia chama de primeira ressurreição. São transformados também e vão para o céu. É o que o livro do Apocalipse diz. Abra a Bíblia aí, livro do Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20. Como eu disse, não creia só naquilo que eu digo. Vamos ver se é isso mesmo. Olha a descrição, capítulo 20, o verso... Vamos ler do verso 6. Vê o verso 4 em diante, ok? Estamos dentro do tempo aí. Verso 4 em diante. Olha o que diz. Diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por sua causa, da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Para um pouquinho por aqui. Veja, quando inicia os 1000 anos, que nós chamamos de milênio, não é antes da volta do Senhor Jesus, é no início da volta do Senhor Jesus. Quando Jesus volta, há essa ressurreição, ele leva os justos para o céu, os ímpios estão mortos aqui, aí inicia o período do milênio, dos 1000 anos. Então inicia os 1000 anos. E o que acontece? Satanás, ele está aqui na terra, os ímpios estão mortos, e é como que a Bíblia descreve como a prisão de Satanás, porque ele não tem ninguém para tentar. Então os ímpios estão mortos, e Satanás está na terra desolada e destruída, e os justos estão no céu, reinando com o Senhor Jesus. E aí tem esse período, e aí terminou esse período, o que acontece? Mas olha, veja aí, o verso 5, o restante dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, que é a ressurreição para a vida dos justos. E aí vem o verso 6, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com eles 1000 anos. Então estarão reinando. E terminou esse período de 1000 anos, o que acontece? Desce a Nova Jerusalém, ataviada, adornada, preparada para seu esposo, né? Como diz a palavra de Deus. E aí Jesus, os justos entram ali na cidade santa, e ela vai ser estabelecida aqui nessa terra. Mas antes, o que acontece? Há a segunda ressurreição, a ressurreição dos ímpios. Então veja, o verso 7 diz assim: quando porém se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, porque vai ressuscitar pessoas, os ímpios vão ressuscitar, então ele vai sair da sua prisão, porque vai ter gente para ele tentar. E aí diz assim: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. E marcharam então pela superfície da terra, e sitiaram o acampamento dos santos, e a cidade querida. Perceba, olha essa imagem aqui,
você consegue aquilo que eu expliquei aqui. Eu gosto muito dessa imagem. Os justos vivos, os justos mortos. Os ímpios vivos e os ímpios mortos. O que acontece? Aquilo que eu disse. Os ímpios ficam todos mortos e os justos, eles vão todos para o céu. E aí vem a prisão de Satanás. No céu, os justos vão estar reinando, como nós lemos em Apocalipse 6. E aí, 26, né? E aí os ímpios vão estar mortos, a terra estará desolada e será a prisão circunstancial de Satanás. E aí, aqui um resuminho bem, eu gosto desse daqui, a primeira ressurreição e a segunda ressurreição. Aqui os últimos dias, a volta do Senhor Jesus, ressurreição dos justos, ascensão dos vivos, morte dos ímpios, enfim. Aqui os justos no céu, os ímpios mortos não ressuscitam, e aí a segunda ressurreição, e aí a eternidade. Então, nesse momento, que terminou os 1000 anos, a cidade santa, ela desce, e aí acontece algo, a segunda ressurreição, que é a ressurreição para a morte, a ressurreição dos ímpios que estão mortos. Só que quando os ímpios ressuscitam, Satanás ele diz assim, olha, eu que ressuscitei vocês, eu sou o rei deste mundo, e tomaram a minha cidade, e nós precisamos tomar a nossa cidade, essa cidade que está ali. E ele engana e seduz todos aqueles que ímpios mortos de todas as gerações. E se levanta um grande exército para atacar a cidade santa. Generais, grandes generais de todas as eras, que têm a estratégia, a forma de guerrear, lutadores fortes. E eles se juntam, fazem ali algumas estratégias para atacar a cidade santa. E aí, num ato de misericórdia de Deus, porque naquele momento, abram-se os livros, lembra aqueles livros? Abram-se os livros dos ímpios, e eles começam a ter consciência do que eles fizeram, que eles rejeitaram o Cordeiro, e todo o universo, e todos os ímpios, inclusive Satanás, declaram que os juízos de Deus são justos, e eles entendem que eles não merecem estar no céu, eles não merecem, eles tiveram oportunidade, mas eles rejeitaram, eles não quiseram entregar a vida ao Cordeiro, e num ato de misericórdia, eles pedem para si, inclusive Satanás, pede para si a morte, e num ato de misericórdia, até na morte do ímpio, Deus age com misericórdia. Num ato de misericórdia, desce fogo do céu e purifica esta terra de todo mal. Amém, queridos? Dando fim a toda maldade. Toda maldade. Um ato de misericórdia. Deus estabelece a cidade santa, a Nova Jerusalém, aqui nesta terra. Mesmo após o ataque. Como nós vimos, Deus estabelece o seu trono. E eu acho muito interessante, abra aí capítulo 21, só vira a página, e nós terminamos. Capítulo 21, o verso 3, olha que interessante esse texto. Diz assim, então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles. Eles quem? Nós, os justos, pela graça de Deus. Ele vai habitar conosco, vai estar junto conosco. Eles serão povos de Deus e Deus estará com eles. E olha aqui, olha nos meus olhos, que eu quero dizer uma coisa muito importante para você agora, neste momento. Perceba, Deus vai estabelecer o seu trono e Ele vai estar conosco. Vai estar comigo e com você. Desde a história do início deste mundo, você vai ver um Deus procurando se relacionar com o ser humano. Ele vinha no jardim do Éden, toda a viração do dia, para comungar, para se relacionar com o ser humano. E o pecado separou, criou uma barreira de separação entre Deus e o homem, a humanidade. E aí você vai ver constantemente Deus procurando restabelecer esse relacionamento, essa comunhão. Ou Ele envia profetas, Ele envia a palavra dEle para ter comunhão, se relacionar conosco. E quando Cristo voltar, Ele vai dar fim a toda a maldade, mas Ele vai cumprir o plano e o propósito dEle,
de se relacionar, de se comungar conosco. Amém por isso? De estar conosco. É um Deus que quer se relacionar, quer comungar. Ele não é um Deus transcendente, mas é um Deus próximo de nós. Só que deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não tem o hábito de comungar, de se relacionar com Deus aqui na terra, provavelmente o céu vai ser um lugar estranho para você. Provavelmente o céu vai ser um lugar estranho para você. Já chegou num lugar estranho, onde você não conhece ninguém? Você fica todo, vai ser assim. Vai ser assim. Por isso, desenvolva o hábito de comungar, de se relacionar com Deus. Como? Através do estudo das palavras de Deus, através da oração, através de estar aqui na igreja. É a forma de você comungar, se relacionar com Deus, se preparando para estar com Deus no céu. Se você não gosta de estar com Deus aqui na terra, o céu vai ser um lugar estranho, não vai ser para você. E por que você vai querer estar lá? Porque nós vamos habitar com o Senhor Jesus. Nós vamos habitar com Deus, com o Cordeiro. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer comungar conosco. Se relacione com Deus, porque Ele quer se relacionar com você. Ele vai voltar, porque Ele quer te buscar. Ele quer te levar para as mansões celestiais. Aqueles que vão ser destruídos com fogo e enxofre, é aqueles que não quiseram o Cordeiro, não quiseram se relacionar com Ele, não quiseram comungar com Ele. Por que agora eles vão querer estar no céu? Não faz sentido, concorda comigo? Agora aqueles que querem, que buscam, que aceitam o Cordeiro, que buscam a comunhão, mesmo falhando, errando, mas buscam, procuram estar se aperfeiçoando cada vez mais, se preparando para a volta dEle, para estar com Ele. Tem prazer em estar na presença de Deus. Se prepare, tenha comunhão com Ele, se relacione com Ele. Eu, quando estava estudando para fazer teologia, eu paguei os meus estudos através da colportagem. Aqueles que não conhecem colportagem, é venda de livros para custear os seus estudos. E fizemos isso. E a gente sempre, ou a gente levava os nossos filhos no início ou no final. Eles sempre participavam conosco, sempre estavam conosco. A gente ficava no fundo das igrejas, mas eles sempre conosco. A gente deixava um período na casa do sogro e da sogra ali, e depois ou eles vinham trazer, ou a gente ia buscar. E um dia a gente estava ali em Criciúma, em Santa Catarina, aqui, né, pertinho. E nós tínhamos trabalhado durante a semana inteira, meu sogro e minha sogra estavam lá, e nós decidimos naquela manhã de domingo, ensolarada, de começo de ano, ir na praia. E nós juntamos ali alguns amigos, foi umas 15 pessoas. E aí eu não me lembro exatamente qual praia, mas nós chegamos, estacionamos o carro assim, desse lado, e aí tinha uma terra assim, e aí tinha um lago aqui desse lado, e o mar aberto aqui. Então, o mar subia, né, a maré, e aí fazia aquela lagoa rasinha, e aí ficava quentinha. E aí foi todo mundo ali na lagoa quentinha, ficamos ali e tal. E aí depois nós fomos no mar aberto. Minha sogra ficou ali com o Rafinha era pequenininho, a Graziella era um pouquinho maior, mas era pequena, não tinha 20 anos, tinha quanto, amor? Me ajuda aí. Uns 9, 8. E aí ela ficou na beirinha assim com a Samara, que é a minha cunhada. E o restante, todo mundo, a gente entrou na praia. E aí, eu gosto muito de praia, não sei você, mas gosto de pegar o jacarezinho ali, todo mundo brincando e pegando o jacarezinho e tal, aquela diversão, né? E de repente, eu parei ali, a hora que eu peguei um jacarezinho, meio próximo assim, olhei e percebi que a minha filha não estava do lado da Samara, que é a minha cunhada. Chamei a esposa, já fui lá, cheguei, Samara, cadê a Graziele? Falou, não, foi lá com a mãe.
que era a minha sogra, né? E eu olhei, só estava o Rafinha. E eu fui correndo e falei: Márcia, cadê a Graziele? E ela deu uma notícia que nenhum pai quer receber. A Graziele não veio aqui. Não, mas onde está a Graziele? Não veio. E aí já bateu aquele desespero de você perder uma filha, um filho, numa praia lotada. E aí chamamos os amigos, e aí começamos a procurar. Tem uns amigos que foram para lá, uns 4 quilômetros, outros para cá, e se espalhamos. E aí dá uns minutinhos, você começa a manter a calma, não, vai dar tudo certo. Aí vai passando o tempo, aí você vai desespero. Eu olhei para a Rebeca, estava chorando desconcertadamente. Meu sogro então também, do outro lado, chorando. E a gente estava naquele desespero. Não sei se você já passou por isso. É um sentimento ruim assim, de perda de alguém tão querido, né? E você não sabe o que acontece, o que aconteceu. Se de repente está no mar, a gente pula para tentar salvar. Se alguém pegou, a gente sai correndo, sei lá. Mas não tinha o que fazer, a gente tentando. E eu procurando, e eu estava bem no meio, entre o mar e a lagoa. Me bateu o desespero, depois de uns 20, 30 minutos, bateu o desespero. E eu orei a Deus: Senhor, eu não quero perder a minha filha. Me ajuda. Me ajuda a encontrar a minha filha. Eu não quero perdê-la. E aí a hora que eu terminei a oração, eu olhei lá no fundo, lá longe. Eu avistei a Graziele. Ela estava com o dedinho bem aqui assim. E estava dessa forma. E ela passou o olho para cá, passou o olho para lá, e eu vendo ela. E a hora que ela passou de novo, os nossos olhares se cruzaram. E ela abriu assim já os braços e veio num corridão. E eu também fui. E ela deu aquele pulo para me abraçar, e me abraçou. E eu abracei também ela. Ela encaixou a perna assim, ela é bem grandona, encaixou a perna assim. E eu abraçava. Poxa, que abraço gostoso. De alguém que eu pensei que tinha perdido, e agora estava nos meus braços. E ela não conseguia falar, ela só chorava. E eu falava: não faz isso mais com o papai. Papai achou que ia te perder. Mas naquele dia eu aprendi algumas lições. Primeira lição: cuidado com criança na praia, né? Cuidado. Mas a segunda lição, eu fiquei imaginando o Cordeiro de Deus procurando seus filhos. Procurando seus filhos para abraçar, para colocar nos braços e segurar com segurança. Eu imaginei um Deus procurando os seus filhos para se relacionar, para comungar. E eu imagino quando ele encontra, ele abraça, ele coloca no colo, ele traz aconchego, ele traz segurança, traz conforto. É assim que o Senhor Jesus age conosco. E sabe como a Graziele se perdeu? Ela estava na praia com a Samara, a sogra estava ali, né? Não estava tão perto, estava ali. Depois ela contou isso para a gente. E aí vou lá na avó. E ela foi. E ela fala que perdeu a avó, né? Mas eu brinco com ela, que ela gosta muito de sorvete, né? Passou um carrinho de sorvete e ela ficou olhando. E ela desviou o olhar. E você sabe, a hora que volta de novo, se você não tiver uma referência, se perde. Ela se perdeu, ela não viu mais a avó. E ela começou a perambular, andar para lá, andar para cá. Meu apelo nesta noite para mim e para você é para que você não tire o olhar do autor e consumador da sua fé, aquele que vai voltar para te buscar, aquele que quer comungar, aquele que quer se relacionar com você, e ele está pronto para te abraçar, para te trazer segurança.
Será que eu estou falando para alguém nesta noite que se sente afastado de Deus, se sente longe de Deus? Essa mensagem é para você. Deus está querendo dizer: olha, eu quero lhe abraçar, fica do meu lado, eu sou o Cordeiro. Você vai perceber que no livro do Apocalipse fala também do leão da tribo de Judá, mas o que mais aparece não é o leão, é o Cordeiro, porque o leão é aquele que vem trazer juízo, força, mas o Cordeiro é aquele que vem trazer paz, amor e alegria para você. Por isso esse destaque do livro do Apocalipse. O Cordeiro quer lhe abraçar. E nessa noite, mais uma vez, você vai ouvir, a Giovana vai cantar uma música especial. Mais uma vez você vai ouvir a música Vem para Jesus. É um convite, essa insistência constante, porque é caso de vida ou morte, na volta do Senhor Jesus. Ou você vai estar no grupo dos ímpios, ou você vai estar no grupo dos justos. Aqueles que aceitaram o Cordeiro, aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo na vida, eles vão, se estiverem mortos, vão ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Se eles estiverem vivos, e pela graça de Deus, creio que nós estaremos, amém? Nós também iremos para o céu com o Senhor Jesus. Mas os ímpios, é uma mensagem forte, aquilo que eu vou dizer, mas é uma mensagem bíblica. Os ímpios vão arder no lago de fogo e enxofre. Por isso o convite é: vem para Jesus. E hoje o convite é para aqueles que quiserem. Não é só para você que é adventista, nem só para você que não é adventista, é membro de uma outra denominação, mas é o convite para todos, pois Ele quer te abraçar. E se você quer ser abraçado, quer ser encontrado por Jesus, enquanto você ouve essa música, você faz a sua oração de entrega e se coloca de pé mais uma noite. Entrega a tua vida a Jesus. Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Voltas pro mundo e tudo que contém, mas voltas triste como ninguém, porque voltar pro frio gelado que destrói e abandonar os braços de amor do Pai, porque insistir no que te faz tão mal, no que te rouba a paz. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus, agora é o momento, não podes deixar pra depois. Em Sofonias capítulo 1, verso 14, diz assim: está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa, amém? Por isso que precisamos entregar a vida ao Cordeiro. Entrega a tua vida mais uma vez. Quando Jesus te chama, qual é a sua resposta? Eu quero dizer: eu estou Quando aqui. Jesus te chama e tu não vês, Não tem outro lugar. pra onde vai? O outro lugar
você vai estar perdido. Então, voltas pro mundo e tudo que contém. É só ao lado de Mas Jesus voltas triste que teremos segurança como ninguém. e a certeza da volta dele. Junto de Cristo existe sempre um bom lugar, onde calor e abrigo podes encontrar, e onde a vida pode retomar sua força e seu vigor. Vem para Jesus. Vem, Se você sabe a música, pode cantar. vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Vem pra Jesus, vem pra Jesus. Agora é o momento, não podes deixar pra depois. Não deixa para depois. Desculpa, eu te atrapalhei, né? Mas Deus seja louvado pela música. O texto continua dizendo assim: atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra as torres altas, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar do dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu zelo a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. O dia do juízo virá. Essa é uma das mensagens do livro do Apocalipse. Mas aqueles que estiverem abraçados com o Cordeiro, aqueles que aceitaram o Cordeiro, aqueles que aceitaram Jesus, esses vão ser salvos, amém? E eu queria, você que conhece alguém que ainda não é membro da igreja aqui, ou de alguma forma está afastado, está retornando para os caminhos do Senhor, você que conhece alguém que está aqui, ou que você trouxe, ou que você conheceu, eu queria que você fosse do lado dessa pessoa. Eu queria que essa pessoa que ainda não é membro da igreja adventista, que não faz parte da igreja, está fazendo parte agora, vindo, queria que ele recebesse o abraço seu, representando Jesus, o abraço de Jesus neste momento. Bênção, estou vendo lá no fundo, ok, eu tenho até aqui a listinha, quem que está abraçando aí? Não pode faltar ninguém. O Gelson, quem está abraçando o Gelson? A esposa? Alguém mais pode grudar aqui no Gelson e a esposa, para abraçá-lo, para dizer, ó, eu estou do seu lado, Jesus está aqui, família Irineu, ó, estou do teu lado, representando Jesus, está aqui também. Quem mais? Aqui, benção. Faltou alguém? Alguém? Acho que todos, né? É o abraço do Senhor Jesus. Receba esse abraço. E você que de repente está do lado da sua esposa, do seu esposo, de alguém que pode, de repente, e se você sentir à vontade, abraça essa pessoa, representando também o abraço do Senhor Jesus. E eu queria fazer essa oração especial por você e por mim também. Eu quero ser encontrado constantemente pelo Senhor, pelo Cordeiro que me abraça, que me traz segurança. Por isso, o nosso desafio é ter essa comunhão com o Senhor Jesus, procurar nos relacionarmos aqui com Ele, se preparando para um dia estarmos nas mansões celestiais.
E essa pessoa que está aí do seu lado, com certeza vai ajudar. Não quer dizer que essa pessoa é perfeita, mas ela está nessa caminhada, ao lado de Jesus, abraçado com Jesus. E aí juntos nós vamos nos ajudando uns aos outros, se preparando para a volta dele. Hoje você vai para casa, sabendo que o Senhor Jesus vai voltar para te buscar. O Senhor Jesus vai te buscar. O Senhor Jesus vai voltar para te abraçar e para te levar para as mansões celestiais. Deus seja louvado pela tua decisão. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Pai querido, obrigado pela promessa extraordinária de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Em momento de crise, em momento de angústia, de depressão, de estresse, de ansiedade, o Senhor está conosco no momento de dor. O Senhor esteve com a sua igreja no momento que foi perseguida, no momento que foi martirizada. E nós temos a segurança de que o Senhor está conosco em todos os momentos. E está conosco hoje também, nesse momento tão desafiador da história deste mundo. Em meio a essa pandemia, o Senhor está conosco. Possamos sair daqui com essa certeza e saber que o Senhor também estará conosco no futuro, porque o Senhor fez essa promessa especial de que vai voltar para buscar a cada um de nós. Coloque no coração, reafirma no coração de cada pessoa aqui nesta noite, esse desejo, essa esperança, essa grande esperança, essa bendita esperança da tua volta, ó Pai. Que não possamos desanimar em meio ao caos deste mundo, mas que nós possamos manter firme a nossa certeza e a esperança de que o Senhor vai voltar para buscar a cada um de nós e vai nos levar para as mansões celestiais. Te pedimos uma bênção muito especial sobre cada um dos teus filhos. E algumas pessoas estão ao lado de pessoas especiais que ainda não são membros dessa igreja e que nesse momento recebe o teu abraço. Que ele possa sentir, essa pessoa, essa irmã, possa sentir o teu abraço. O abraço de Jesus Cristo, abraçando, trazendo segurança, paz e tranquilidade para tomar a decisão ao teu lado. Então nos dê a tua graça e nos dê uma boa noite de descanso. Traga-nos de volta amanhã em tua companhia. Te pedimos essas bênçãos nos méritos de Cristo Jesus, rogamos. Amém e amém. Que Deus abençoe. Estarei à porta cumprimentando a cada um de vocês. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve a sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E em breve sua face eu verei lá no céu. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti
o calor